Eu tinha mandado ali, se eu não me engano, as nossas próximas aulas, vocês lembram disso? Tinha mandado, se não me engano, 5 aulas lá. Deixa eu até ver se eu acho elas aqui. Não, deixa eu ver se... Ah, então acho que eu mandei no grupo do plantão, né? De dúvidas da Viu. Ou não. Cadê aqui? Não. Onde é que eu mandei, pessoal? Que eu mandei aquelas aulas todas. Mandei 5 aulas, se eu não me engano. Vocês lembram onde foi? Ah, eu acho que eu apaguei do meu WhatsApp. Puxa vida. Tá, não tem problema. Não tem problema. Eu tenho elas aqui e a gente vai começar a ver elas agora. A gente tinha feito uma revisão de bioquímica, né? Água e sais minerais. Depois a gente viu carboidratos e lipídios. E se eu não me engano, a gente não viu proteínas. Alguém pode me ajudar com isso? Se eu não me engano, a gente não viu proteínas, né? A gente não terminou a bioquímica. Ou terminou? E aí, vamos lá, Gi Carvalho, o Ana, me ajudem aí. A gente chegou a terminar? Foi uma pergunta, tá, gente? Ah, do revisão. Tá, deixa eu ver então. Isso. Mas eu acho que eu apaguei no meu WhatsApp. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Nos materiais. Aqui é muita coisa. Nossa, só de matemática tem força de PDF aqui. Tô tentando revisar. Vamos ver. Revisão Enem. Ah, tá. Lá, eu mandei para vocês. Bioquímica, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, membrana e organela, né? Eu acho que a gente viu água e sais e carboidratos e lipídios. Confere? Não lembro de a gente ter visto proteínas. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir essas duas aulas aqui pra gente ver, tá? De carboidratos, lipídios e de proteínas também. E aí eu vou espelhar aqui com vocês, vou compartilhar aqui com vocês, ó. E vocês já vão ter uma boa noção se a gente já viu ou não. Começamos proteína, Pã botou, achei aqui. Tá bom, Pã. Eu tinha essa dúvida. Se a gente tinha começado. Ou eu não sabia se tinha começado ou se não tinha terminado. Então, provavelmente a gente não terminou. Deixa eu espelhar aqui para vocês, ó. Vocês conseguem enxergar aí, gente? Tá aparecendo para vocês no modo tela cheia? Tá. Obrigado. Sim, sir. Vamos ver então. Olha só. Ah, é verdade, realmente. A gente já tinha falado de proteínas, tá? Falei das funções, lembra? Né? Proteína de coagulação, proteína de transporte, algumas proteínas estruturais, proteínas hormonais, né? De reconhecimento, que a gente chama de antígeno, de defesa, que são as IGs, de contração muscular, né? Actina-miosina. Aí depois, a gente falou de aminoácidos, falei a variação dos aminoácidos para vocês, e falei disso daqui, ó, das estruturas das proteínas. Deixa eu ver se falei mais alguma coisa. Falei de desnaturação também. Acho que daí é enzima, não tenho a certeza. Acho que enzima a gente não falou. Não. Beleza. Não beleza. falou, Então tá. Deixa eu começar por aqui mesmo. Porque é uma coisa muito importante, né? Enzimas, afinal de contas. Tá? Então é o seguinte, gente. Dentre as inúmeras funções, né, de proteínas que a gente tem descrita ali naquele slide que eu tinha trazido para vocês, dentre as inúmeras, uma coisa bem importante de ser destacado é as proteínas com função catalítica, que a gente chama popularmente de enzima, tá? Então, o que são as enzimas, né? São proteínas, tá? Então, uma enzima é uma proteína. E ela está sujeita a todos aqueles fatores lá que vão interferir na sua estrutura, tal como as proteínas, porque afinal de contas ela é um tipo específico de proteína. Beleza? Então, preste atenção aqui, ó. Nós chamamos as enzimas de catalisadores biológicos, tá? Senhor, o que significa dizer um catalisador biológico? Significa dizer que quando a gente coloca em uma reação qualquer uma enzima,
essa enzima vai promover, geralmente, né, a catálise, a transformação, que pode ser através da quebra, pode ser através da junção, pode ser através de inúmeros fatores. Mas, geralmente, quando nós colocamos enzimas em reações, elas promovem quebra, né, dos famosos reagentes, ou, para nós da biologia, substrato, nos famosos produtos, tá? Então, isso é o que a enzima faz. De que maneira ela faz isso? Bom, a enzima, ela baixa a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Ou seja, ela baixa a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Vamos supor que, e aí eu vou recorrer aqui a essa figura, tá? Vamos supor que a gente tem nesse gráfico aqui, ó, né, o sentido da reação, ela está se deslocando para a direita, e a gente também tem aqui a quantidade de energia livre que essa reação vai usar, tá? Então, a gente tem lá um zero energia, vou botar aqui, ó, um zero energia, sei lá, 50% de energia, e um 100% de energia, tá? Isso aqui é a quantidade de energia. A gente não está entrando com valores absolutos, eu estou entrando só com porcentagem, beleza? Tá. O que a enzima faz? Bom, nessa reação em azul, tá? Que é uma reação onde não possui enzima, né? Uma reação, a gente chama de não catalisada ou reação não enzimática. Para que ela consiga converter, vamos supor que esse reagente aqui seja glicose, tá? Glicose. Para quem não lembra, a fórmula química da glicose é C6H12O6. Tá? Quando a gente quebra isso, a gente libera principalmente CO2 e água, tá? Claro que dentro das nossas mitocôndrias a gente vai liberar também energia na forma de ATP, né? Mas vamos supor que a gente libere CO2 e água, tá? Fiquem com essa informação, de que ao quebrar a glicose, nós liberamos CO2 e água, beleza? Então tá. Na reação azul, para eu quebrar a glicose, deixa eu pegar aqui minha caneta de novo. Para que eu quebre, na reação azul, para que eu consiga quebrar a glicose, eu preciso de 100% de energia. Quando eu não tenho a enzima, tá? Eu preciso de 100%. Quando eu forneço para o sistema enzima, tá? Que é essa reação em vermelhinha aqui, em, sei lá, bordô, que é a reação catalisada ou reação enzimática, olha a quantidade de energia que eu vou precisar. Ó. Sei lá, não sei exato aqui, mas eu vou botar, sei lá, 40%, tá? As feras do meu vizinho resolveram acordar. 40%. Vou ter que mandar uma mensagem pro meu vizinho para aprender as suas feras. Só um momentinho, pessoal. Não é mole essa vida de professor. Tá. Acho que daqui a pouco ele vai ajudar. Ô, gente, é o seguinte, ó. Quando eu coloco uma enzima, eu não preciso mais daquela quantidade X de energia. Espera aí que eu vou baixar aqui o vídeo. Acho que daqui a pouco vão aprender. Por que eu preciso de menos energia? Essa é a pergunta, talvez, que vocês devem estar se fazendo. Na reação enzimática e na reação não enzimática, eu preciso de mais. Ora, essa diferença de variação de energia na não enzimática 100% e na enzimática 40%, tá difícil. Vamos lá. Essa variação de energia, ela é causada por um motivo. Vamos supor, pessoal, que eu tenha lá um precipício, tá? Que tem uma lombadinha e depois uma grande depressão. Tá bom? E aqui eu tenho uma bolinha. Que ela veio rolando daqui para cá. Esse é o sentido que... Opa! Esse é o sentido que a bolinha tá rolando, tá? E é que ela quicou aqui, ó, e subiu um pouquinho. Ela deu uma quicadinha aqui e subiu um pouquinho, tá? Esse é o sentido que a bolinha tá rolando. Ela vai ter força suficiente
na reação não enzimática, que é essa azul, para parar aqui assim, ó. Ela vai ficar parada bem aqui assim. Opa. Ó. Tá? Ela veio rolando, 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 bateu aqui, e aí rolou devagarinho, subiu, 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 e ficou paradinho aqui em cima. Tá bom? Na reação que não tem enzima, é isso que acontece. Na reação que tem enzima, é a mesma coisa. A única diferença é que ela vem rolando, 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 e quando parou aqui, a enzima é como se fosse uma leve brisa, que faz isso aqui, ó. Empurra ela. E aí o que acontece? Ela desce o penhasco rolando. E aí, né, sei lá, salta, parou além e parou para onde, sei lá, onde. Ou, sei lá, cai aqui e se quebra em duas, né? Cai aqui e se quebra em duas. Ó. Se quebrou nessa aqui e nessa aqui, se quebrou em duas, tá? Ou seja, por que a enzima precisa de menos energia para converter o reagente em produto? Porque ela é como se ela desse o famoso empurrãozinho final. É como se ela desse o último empurrão para que as coisas já acontecessem, tá? Então, isso é uma coisa bem, bem, bem importante. Reações não catalisadas gastam uma quantidade X de energia. Reações catalisadas gastam uma quantidade menor, sei lá, X dividido por 3, sabe? De energia. Por quê? Porque as reações não catalisadas precisam converter integralmente o reagente ou substrato em produto. Já reações enzimáticas, o que a enzima faz, na verdade, é converter o estado de transição. É quando esse reagente está quase virando produto, a enzima só chega lá e dá o último empurrãozinho, tá? Isso é importante vocês saberem. Provavelmente o Enem pode cobrar uma questão botando um gráfico e pedindo para vocês para dizerem qual é o gráfico que tem atividade enzimática. E aí vocês têm que sempre procurar o gráfico com menor nível de energia, que nesse caso da gente é a curvinha assim, bordô, né? Dessa forma, como a enzima precisa de menos energia para converter o reagente, a glicose, né, em produto, que nesse caso aqui eu expliquei para vocês que era o CO2 mais H2O, ela vai acelerar a reação enzimática vai acelerar esse processo. Ou seja, né, reações catalisadas tendem a ocorrer de maneira mais rápida, porque precisa de menos energia para acontecer. Beleza? Outra coisa, foi o que eu tinha comentado ali, ó. As enzimas possuem alta afinidade, a gente já vai ver lá o esquema de chave-fechadura, né, substrato-produto, pelo estado de transição do substrato-produto. Por exemplo, eu tenho uma barrinha que eu preciso quebrar ela em duas barrinhas menores, tá? Preciso quebrar ela em duas barrinhas menores, assim. Essa barrinha aqui deve ser quebrada ao meio por duas, para virar duas barrinhas menores, tá? O que a enzima faz a enzima vem e pega barrinhas que já estão bem fininhas, quase se quebrando sozinha. É isso que a enzima faz. E como fosse uma tesoura, né, como se ela fosse uma tesourinha, ela vem aqui e corta isso aqui, transformando em duas barrinhas. Tá? É isso que a enzima faz. Ela tem uma alta afinidade. Isso aqui eu gostaria que vocês dessem destaque. As enzimas possuem alta afinidade pelo estado de transição do substrato produto, tá? Ou seja, ela vem quebrar a glicose quando a glicose já está quase se separando sozinha. Ela vem só e dá a machadada final, né? O golpe fatal lá, tá bom? Isso daqui eu já tinha destacado para vocês. Devido ao fato de enzimas serem proteínas, elas estão suscetíveis aos mesmos processos de naturação. Igualzinho, né? Quais são os fatores que alteram na desnaturação de uma proteína? A gente já viu. O potencial de hidrogênio, o famoso pH, principalmente a temperatura e também a concentração de substâncias polares,
polares. Por exemplo, a ureia, né? Alguns sais fortes e ácidos fortes também, que vão mexer justamente também no pH, tá? Então, tal como a enzima pode desnaturar na presença de um pH elevado ou muito baixo, de uma temperatura elevada ou muito baixa, ou na presença de concentrações de substâncias polares, ela pode desnaturar, ela também pode sofrer alteração na sua velocidade, tá? Então, olha só, vou dar um macetezinho para vocês. Em via de regra, tá? Em via de regra, não vale para todas as enzimas, mas vale para uma grande maioria. Deixa eu só apagar aqui para vocês terem uma noção do que eu vou falar agora melhor. Em via de regra, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho lá, deixa eu pegar minha caneta de volta. Eu vou mudar a cor aqui agora. Azul. Eu tenho lá, tá, uma solução X, não importa pra gente agora qual que é uma solução X, tá? Não importa o que tem ali dentro. Nessa solução, é uma solução que tem presença de enzimas, tá? E essas enzimas conseguem converter 100% da solução em 1 hora, tá? Ou seja, eu botei lá glicose, tá bom? Botei uma solução rica em glicose e larguei a enzima que degrada a glicose. Em 1 hora, eu vou ter 100% daquela glicose sendo convertida, por exemplo, em CO2 e água, tá? Conseguiram imaginar esse experimento? Eu tenho, sei lá, uma xícara cheia de glicose, tá? 100 ml de glicose, por exemplo. E deixo lá, coloco dentro da glicose enzimas. Dentro dessa solução eu coloco enzimas, que vão degradar essa glicose em CO2 e água, tá bom? E isso acontece, esse processo acontece em 1 hora, tá? Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu preciso que 100% da glicose que está lá nesse potinho, nessa solução, seja convertida na metade do tempo. Eu não tenho mais 1 hora para esperar, tá? Eu quero que seja convertido 100% da glicose num novo tipo de experimento, né? Em 30 minutos, na metade do tempo. Agora, eu quero que vocês me digam o que eu devo fazer para que eu consiga converter aquela mesma quantidade de glicose agora num tempo menor. Alguém saberia me dizer? Tem 2 possíveis coisas que a gente pode fazer. Eu quero que vocês me respondam. E aí, gente? O que a gente pode fazer para acelerar a conversão da reação? Vocês já devem ter visto isso lá em química, né? Quando vocês viram reações. O que a gente precisa fazer para acelerar a reação de uma catálise qualquer aí? Vamos lá, gente. Alguém, por favor? Gil, Ana, a Duda. O que a gente precisa fazer? O João deve estar dormindo. Boa. Ó, a Luísa Duarte botou aumentar a temperatura. Acho que teve mais alguém que botou ali, né? Não, foi só a Lu. Aumentar a temperatura. Lu, em via de regra, se nós acrescentarmos 10 graus de temperatura, tá? Em via de regra é o seguinte, ó. A cada um aumento, né? Um aumento de 10 graus de temperatura vai fazer com que a velocidade dobre, tá? A gente vai ter 2 vezes mais velocidade. Que é exatamente o que eu pedi para vocês. Bom, se ela consegue fazer 100 em 1 hora, para fazer 100 em 30, ela tem que dobrar a velocidade. Então, a gente acrescenta 10 graus de temperatura, tá? Beleza. Agora, tem uma outra forma, né? Se eu quero... Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar esse 100%. Porque a gente está fazendo agora o 100% em 30, né? Se eu não tenho como fornecer para o sistema energia na forma de calor, que era o que ela tinha proposto, né? Opa. Eu também posso fazer outra coisa, tá? Não é 100 graus, é 100%. Eu também posso fazer outra coisa. Qual é a outra coisa que eu posso fazer?
se eu não quero aumentar, se eu não tenho como aumentar a energia? Eu não tenho como mexer na energia. O que eu posso fazer? Não tem como aumentar a temperatura. Te surge outra forma, Luísa? Pensou em alguma outra coisa? Eu não tenho como fornecer energia mais para o sistema. A pressão vai ser em decorrência da energia, do calor. Né? Se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão. Né? São grandezas diretamente proporcionais. Mas tem uma outra forma. Tem uma outra forma. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho lá um campo de futebol, tá? Eu tenho um campo de futebol. E eu contrato uma pessoa para cortar a grama daquele campo. Aquele campo tem, sei lá, 1 hectare. 100 metros por 100 metros. E aí eu falo, seu João, quero que o senhor corte a grama aqui para mim. Daí o seu João fala assim, olha, eu consigo cortar 1 hectare, que é o tamanho desse teu campo aí de 100 metros, em um dia. Aí o cara fala, mas João, um dia não vai ter como. Eu preciso que o senhor corte isso em até 12 horas, no máximo, até meio-dia. O que o seu João falaria para o dono do campo? Ah, bom, se tu quer que eu corte em 12 horas, eu vou ter que chamar mais alguém. Então, quando o seu João chama mais uma pessoa, para ele cortar metade do campo em 12 horas e a outra pessoa mais metade, ele está dobrando a quantidade de gente trabalhando. Nas reações é a mesma coisa. Se eu quero baixar o tempo, eu tenho duas hipóteses. Ou fornecer energia para o sistema, que é o caso que a Luísa tinha falado ali, de aumentar a temperatura, e em via de regra, quando a gente aumenta 10 graus, a temperatura dobra. Ou a gente aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, que no caso de uma reação é colocar mais enzima. Então, como que eu poderia acelerar aquele processo? Colocando mais enzimas. Só que, e aí é o ponto que eu quero chegar, tanto fornecendo energia para o sistema na forma de calor, e aí vocês viram que a cada 10 graus dobra, quanto aumentando a concentração de energia, de enzimas, tanto o aumento de temperatura quanto o aumento da concentração das enzimas tem um limite. Ou seja, eu não posso ir aumentando cada vez mais a energia e colocando cada vez mais enzimas para que a reação aumente sua velocidade. Vai chegar um ponto que a gente chama de ponto de saturação, que não importa mais o quanto de energia eu forneça e nem o quanto de concentração enzimática seja aumentada. A reação não vai conseguir acontecer de maneira mais veloz, tá? Então, em via de regra, para encerrar esse assunto, quanto mais energia e quanto mais enzima eu forneço, mais rápido é a reação. Ao infinito? Não. Até um determinado ponto, que é chamado de ponto de saturação. Tá bom? Isso vocês têm que ter em mente. Sabe por que eu estou falando isso? Por exemplo, algumas pessoas têm deficiência na produção da lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Logo, essas pessoas desenvolvem intolerância à lactose. E aí, o que o ser humano sabiamente fez? Cara, se a pessoa tem deficiência na produção de lactose, ela nunca mais vai poder consumir coisas que tenham açúcar do leite. Mas é tão ruim a pessoa ter que viver sem se alimentar de derivados de leite, né? Como é que a gente poderia ajudar essa pessoa? Bom, ponto 1, fazer com que essa pessoa nunca mais coma leite. A gente já sabe que isso é muito ruim. Ponto 2, fornecer para essa pessoa a enzima. Então, pessoas que possuem intolerância à lactose, seja por produzirem em baixas quantidades, ou seja por não produzirem, para que elas possam consumir leite, elas devem tomar previamente, ou seja, antes do consumo, a enzima. E é o que muitos medicamentos fazem. Os medicamentos, aquele Lacday, enzimas lactases, fornecem para a pessoa o que ela precisa. Então, se você tem, ou conhece alguém que tenha, ou num futuro possa desenvolver, para que você não tenha mais na sua dieta uma restrição do consumo de derivados de leite, basta que previamente você consuma a enzima. Aí eu pergunto para vocês, de acordo com o que eu acabei de explicar, se a pessoa consumiu bastante leite ou derivado, a gente tem duas possíveis soluções para ela. Primeira
possível solução: fornecer bastante enzima. Ah, quanto mais a pessoa come leite, mais enzima ela deve tomar. Até um certo ponto, lembra, né? O ponto de saturação. Vai chegar um ponto que mesmo a pessoa tendo tomado a enzima, a quantidade de substância que ela ingeriu é muito alta, não vai haver a conversão e a pessoa tem inflamação. Tá? Então, ponto 1 é esse. Ponto 2, podemos aumentar a energia da pessoa. Ah, bota só a pessoa 10 minutinhos no micro-ondas para ela esquentar. Não, né? Como é que a gente faz para que a temperatura do corpo suba? Prática de exercício. Então, uma pessoa que tem dificuldade ou intolerância à lactose, para que ela consuma lactose, ela vai ter que tomar enzima anteriormente e, de preferência, uma pessoa que tenha o metabolismo acelerado, né? Pessoa que pratique exercícios. Isso vai ajudar com que ela não tenha mais os sintomas da intolerância. Beleza? Tá. Esse aqui, ó, é o famoso modelinho, vocês já devem ter ouvido falar. É o modelo de encaixe do tipo chave fechadura, né? O que diz o modelo chave fechadura? Diz o seguinte: nas enzimas, deixa eu circular isso aqui de vermelhinho. Nas enzimas, nós possuímos o famoso sítio de ligação, ou o famoso sítio ativo, que é como se fosse, estou destacando ele aqui para vocês, ó, é como se ele fosse bem lá, igualzinho à fechadura da nossa porta, tá? Por que eu estou destacando ele aqui? Porque ele tem um encaixe perfeito. Tá? Ele está destacadinho aqui para vocês, ó. O que vai acontecer? Essas duas unidades de substrato, esse aqui é um tipo de enzima que liga coisas, pegou o substrato 1 e o substrato 2 e vai fazer eles se ligarem para virar o produto, ó, aqui está se ligando, para virar o produto 1, 2. Entenderam? Aqui eu estava pegando os reagentes, né? Então, lembrando que em biologia, substrato significa dizer a mesma coisa do que reagente, os reagentes, tá? Sei lá, vou dar uma opção aqui, ó. Isso aqui pode ser um monossacarídeo chamado glicose. E esse aqui, eles são diferentes, né? Pode ser a galactose. Galactose, tá? Então, eu estou pegando um monossacarídeo glicose mais um monossacarídeo galactose. Eles vão encaixar perfeitamente no sítio ativo. Ou ainda pode chamar disso aqui sítio de ligação. É a mesma coisa, tá? Sítio ativo ou sítio de ligação. E aí, o que vai acontecer? Essa enzima vai pegar a glicose mais a galactose no seu sítio de ligação e vai apertar, clipar elas. Grudou as duas. E agora a gente tem um produto. Quero ver se vocês me ajudam a lembrar. O que forma quando eu ligo uma glicose numa galactose? Vou dar uma dica. Eu acabei de falar dela no slide anterior. É o açúcar do leite. É o que mesmo? Qual é o nome do açúcar do leite? Tá difícil hoje. É a lactose, tá? Então, é a lactose. Lactose, tá? Tem como eu ligar uma glicose e uma frutose para formar a lactose? Não, não tem. Porque quando eu ligo uma glicose numa frutose, eu tenho um outro açúcar, que não é a lactose. Ou seja, o que eu estou querendo trazer para vocês? Esse sítio ativo, que é o sítio de ligação, ele é altamente específico ao seu substrato. Tá? Então, bota aqui, ó. Altamente específico ao seu substrato. Não tem como ligar outra coisa. É a mesma coisa que uma fechadura e uma chave. Se tu tem a chave da porta,
de entrada da casa não vai ser a mesma chave do banheiro, por exemplo. A não ser que vocês tenham fechaduras duplas, né? Mas em geral não é isso que acontece, tá? Olha que doido. Eu não tenho. Vamos supor que esse aqui seria um outro açúcar. Seria, sei lá, vamos pensar que ele é uma pentose. Ele é o açúcar do RNA. Ele é uma ribose, tá? Não tem como esse outro açúcar se encaixar aqui, ó. Não tem, tá? Por quê? Porque não tem o mesmo encaixe, tá bom? Então, esse modelo chave-fechadura é um modelo que diz pra gente que as enzimas, através do seu sítio ativo ou seu sítio de ligação, terão uma especificidade muito alta pelo seu determinado substrato. Ou seja, não é qualquer substrato, porque se fosse qualquer não seria específico, que vai poder se encaixar ao sítio de ligação ou ao sítio ativo de uma proteína, de uma enzima, né? Beleza? E aqui, para encerrar a parte de enzimas, só para chamar a atenção para vocês de uma coisa, ó. Aqui eu tenho, né, a taxa de reação, ou seja, acontece pouca reação, acontece menos, um pouquinho mais, quer dizer, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aqui é onde eu mais tenho reação e aqui começa a cair. Então, se eu pegar esse gráfico e vim com ele aqui, ó, deixa eu pegar aqui, e vim com ele aqui, ó. Peraí. Vim descendo, ó. Tá horrível aqui. Deixa eu pegar, melhorar isso aqui. Tá? Faz de conta que deu. Eu vou chegar num pH de 2, que é um pH ácido. Vamos pegar essa outra curva aqui, ó, tá? Que é da amilase salivar. Vamos pegar aqui, ó. Onde é que vai vir? Num pH por volta de 7, que é um pH neutro. E vamos pegar da arginase, que é uma outra enzima. Olha onde é que está o pH dela. Por volta de 10, que é um pH básico. Então, para quem não lembra, né, de 7 para a esquerda, eu tenho ácido até o zero, e de 7 para a direita, eu tenho básico ou alcalino. Que é a mesma coisa, que vai até 12, tá? Então, o que essa imagem traz? Essa imagem traz o seguinte: uma enzima que tem o seu famoso ponto ótimo em 2, que é um pH ácido, não vai trabalhar bem num pH de 5, nem vai ter atividade, né? Porque a enzima tem um ponto ótimo de pH para trabalhar. Mesma coisa, uma enzima que tem o seu ponto ótimo em 7. Ela não vai, se a gente esticasse aqui, ó, a pontinha da curva, né? Ela não vai ter atividade em pH 10 e nem em pH 4. Ela vai ter atividade ótima em pH 7. Mesma coisa uma enzima que trabalha em pH 10. Ó, ela não tem atividade em pH 5 e, sei lá, se a gente esticasse aqui, né, ela não teria em pH maior que 12, embora pH não vá, até vai, mas a gente não trabalha em escalas maiores que 12, tá? O que eu estou querendo trazer para vocês com essa figura, né? Que as enzimas possuem um ponto ótimo, né? Tanto, não é tonto, é tanto, tá? Faz de conta. Agora, meu Deus, piorou tudo, tonta. É boa, né? É tanto, o ponto ótimo, tanto, agora foi, de pH. Opa. Ah, meu Deus. Vamos de novo. Ponto ótimo. Tanto de pH quanto de temperatura. Ou seja, se tu variar um pouquinho do pH ou um pouquinho da temperatura, a enzima já sai do seu ponto ótimo. Quer ver? A prova já fez isso.
ao comer um sanduíche, tá? Com pão, não lembro o que era, mas acho que era mortadela, ou presunto, acho que era presunto. Ah, vou botar aqui, ó. Pão, presunto e manteiga, tá? Sanduíche de mortadela do Chaves lá. Pão, presunto e manteiga, tá? Onde, respectivamente, ocorrerá a digestão desses três alimentos. Bom, tu tem que saber do que é feito o pão, do que é feito o presunto e do que é feita a manteiga. Depois que tu souber do que é feito o pão, do que é feito o presunto, do que é feito a manteiga, tu vai saber qual é a enzima que vai degradar cada um deles e onde que ela vai atuar. O pão, para quem não sabe, é farinha, água e sal. Então, o pão é farinha, a farinha de trigo. Então, o pão, eu acho que vocês lembram, né? É carboidrato. O presunto é proteína. E a manteiga é gordura. E aí tu tem que lembrar aonde que o carboidrato vai ser digerido, aonde que proteínas serão digeridas e aonde que a gordura vai ser digerida. Isso aí lá na fisiologia do sistema digestório a gente viu. Carboidratos, o início da digestão de carboidratos é na boca. Logo, num pH por volta de 7, tá lá, ó, a amilase salivar, tá? Então, boca, né, pH igual a 7,0. Proteínas. Bom, as proteínas serão digeridas no estômago. Que a gente já aprendeu que o estômago tem um pH, né, ácido, por volta de 2,0. Tá, e aonde serão degradadas as gorduras, né? As gorduras serão, deixa eu apagar aqui. As gorduras serão degradadas no intestino, com a ação dos sais biliares, lembra? Então a gordura vai ser degradada no intestino delgado, intestino, que tem um pH justamente alcalino, né? O pH do intestino é igual a aproximadamente 8,0, tá? pH alcalino. Então isso é muito importante. Isso cai em prova, já várias vezes caiu, inclusive. E a gente tem que ter uma certa atenção. Beleza? Alguma dúvida sobre isso, gente? Vocês estão vivos aí, pessoal? Estão bem pouco participativos, né? Pra mim tá tranquilo, sir. Eu acho que estou dando aula só para ti, Duda. Para ti e para Luísa. Eu acho, né? Sem dúvidas, eu acho, a Luísa botou. Então tá beleza, meninas. A gente terminou essa parte, né, de bioquímica de carboidratos, lipídios e proteínas. Eu vou só dar uma comentada em vitaminas, que eu não lembro de ter falado com vocês. E depois a gente já começa a citologia, tá? Deixa eu, então, abrir a nova apresentação aqui. E aí já boto a tela para vocês. Essa tabelinha aqui de bioquímica de vitaminas, eu dei uma sintetizada porque a do livro eu achei, na verdade não achei a do livro, né? Uma tabela, tá? Então, essa tabela é a tabela que eu uso com a galera do grupo, né? Mas podem usar aí que vocês vão estar bem assessorados, tá? E olha, podem ter certeza que é assim, ó, quase impossível vocês fazerem a prova do Enem e até mesmo da URGS e não aparecer alguma questão de vitamina. É quase impossível, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. A gente vai para... Ó. Bom, primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é o que são as vitaminas, né? Quando a gente fala lá das 5 biomoléculas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, proteínas, que a gente acabou de ver, vitaminas e ácidos nucleicos, as vitaminas e o DNA não são fonte de energia, tá? Carboidratos, proteínas e lipídios são.
principalmente carboidrato e lipídio, né? Proteína pode vir a ser, tá? Agora, ácidos nucleicos, DNA, RNA e vitamina, em via de regra, eles não são energéticos, eles não vão virar um nutriente que vai te fornecer energia, tá? Então, para que servem as vitaminas? Bom, isso aqui é o seguinte, ó. Há muito tempo atrás, se notou, né, que pessoas que comiam alimentos que eram boas fontes energéticas, mesmo assim desenvolviam doenças. E aí foram ver que existiam outras substâncias, outros nutrientes, por exemplo, as vitaminas, que eram essenciais para o bom funcionamento do organismo. E aí, quando foi estudar mais aprofundadamente, viram que essas substâncias apresentavam na sua composição a amina, né? Para quem lembra lá da química, vocês estudaram as aminas, as amidas, lembra? A diferença de amina para amida? A amina não tem o oxigênio lá, né? As aminas não, esse N é de não, aminão, lembra assim, né? Aminão, amina não tem oxigênio, tá? Então foram chamados de aminas da vida, essenciais para a manutenção dos seres vivos. E essas moléculas, elas têm algumas funções que passam despercebidas por vocês. Por exemplo, estabilidade das membranas biológicas, uma função importante das vitaminas. Doador e receptores de íons de H+, né, de elétrons. Algumas vitaminas vão ter funções hormonais, mas principalmente, eu vou destacar isso para vocês, essa quarta funçãozinha aqui, ó, as vitaminas, elas são fatores essenciais para o bom funcionamento das enzimas, ou seja, se eu não possuir vitamina, as minhas enzimas, principalmente aquelas que precisam de grupos prostéticos, né, ou alostéricos, não vão ter bom funcionamento, tá? Então, elas são essenciais para o funcionamento das enzimas. Anotem isso. As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento das enzimas. Beleza? Bom, quais são as características principais das vitaminas, então? Como eu já tinha falado para vocês, elas não possuem função energética, né? Elas não servem como fonte de energia. Ah, eu vou correr uma maratona, preciso, né, um treino físico lá, estimulante, preciso de muita energia. Vou tomar um polivitamínico. Cara, o polivitamínico não vai te ajudar em nada. Você tem que tomar algo rico em energia, por exemplo, carboidrato, né? Toma lá, come uma massa, uma macarronada, para quem corre, né? Os atletas de alto desempenho de corridas de maratona, eles sugam um gelzinho, que parece um néctar, né, que é carboidrato líquido, tá? Isso sim vai te fornecer energia, tá? Na gente, né, em animais, de maneira geral, a gente precisa de menos de 1% da composição corpórea diária. Ou seja, tá? Em via de regra, apenas 1 grama é suficiente. Tá? Que doido, né? Enquanto que tu tem que comer lá 200 gramas de carboidrato por dia, 150 gramas de proteína, 50 gramas de lipídios, vitamina, tu precisa comer menos que 1 grama. Né? Para quem lembra da vitamina C, que vinha num tubinho lá, o Cebion, ou Vitacê, ou sei lá o nome, que era uma pastilhinha que larga na água, fica efervescente, aquela pastilhinha de 1 grama. Tá? Então, em via de regra, animais precisam de pequenas quantidades, todos os dias, obviamente, tá? De vitaminas, tá bom? A gente não sintetiza, com exceção de, né, vitamina D, com auxílio lá da radiação ultravioleta, e a vitamina A, com bactérias que vão auxiliar na vitamina A pré-formada. Em ratos tem a vitamina C, tá? Em humanos não. Ratos vão ter a vitamina C sendo produzida. Mas, em via de regra, nós, seres humanos e animais, não produzimos vitaminas. Nós temos que adquirir elas da dieta, beleza? Quem é que produz vitamina se animal não produz? Plantas, bactérias e fungos. Tá? Então, a gente precisa comer coisas de preferência que tenham plantas, ou até mesmo coisas que tenham bactérias, por exemplo, leite fermentado. Essa fermentação pode ser bacteriana ou pode ser uma fermentação anaeróbica por fungos, por exemplo, a levedura, tá? O que a gente costuma estudar para o vestibular? Normalmente pode ser a vitaminose, que é o ser humano ou o animal em si não produzir e não consumir nada, zero, não vitamina. O mais comum é a hipovitaminose, até ela que a gente vai falar das doenças, por exemplo, tá? Então vamos dar um destaque aqui para as hipovitaminoses. São as hipovitaminoses que o vestibular costuma cobrar em prova, tá? Que é ter carência,
ou falta, né? O corpo chega a ter, mas tem muito pouco. Então falta, né? Tem carência. Ou o seu excesso, que a gente chama de hipervitaminose, que também acontece, mas em vídeo geral não cai em prova, tá? O mais importante para a prova é a carência, é a falta da vitamina, que a gente chama isso de hipovitaminose. Então, lembrando, não ter vitamina, a vitaminose. É mais raro, mas existe. Ter muita vitamina também acontece, que é a hipervitaminose. Também é mais raro. O mais comum é ter carência, ter uma falta. Né? E aí, a pessoa lá procura lá o seu médico, seu nutricionista, e ele vai receitar lá mudanças nos hábitos alimentares, né? Ou até mesmo uma suplementação de vitaminas, tá? Como é que a gente classifica elas, né? Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês, ó. A gente vai classificar em hidrossolúveis, ou seja, vitaminas que se solubilizam em água, e as lipossolúveis, aquelas que não são solúveis em água, somente serão solúveis em lipídios. Vou botar aqui, ó. Solúveis em gordura, né? Lipídios. Tá? São todas as vitaminas, é a famosa vitamina DECA ou queda, né? É a vitamina D, E, K e A. E as hidro, todas do complexo B, desde B1 até B12, né? Então, desde a vitamina B1 até a vitamina B12, são as vitaminas pertencentes ao complexo B, e a vitamina C, tá? Eu já me liguei, vocês perceberam isso? Que ultimamente a prova está exigindo que vocês saibam os nomes das vitaminas, né? Calciferol, filoquinona, ácido retinóico, tá? Então, eu vou falar disso para vocês no próximo slide. Aqui, ó, eu acho um absurdo, particularmente, que vocês saibam as fontes alimentares das vitaminas, tá? Eu acho um absurdo isso. Mas o vestibular cobra, então fazer o quê, né? E eu vou destacar para vocês essas 4 aqui, ó. Tá? São as as lipossolúveis, a DECA, né? D, E, K e A, tá? A vitamina A, a gente vai falar dela. Em tudo que é alaranjado escuro ou avermelhado, tá? Ou seja, substâncias que possuem o tal do beta-caroteno. Tá? O beta-caroteno é precursor da vitamina A. Uma molécula de beta-caroteno vai formar 2 moléculas de vitamina A. A vitamina K tem no café, tem em chás preto, tem também uma outra bebida que eu esqueci o nome agora, mas em plantas, né? Chás para plantas de chás, assim, basicamente, tá? A vitamina E nas leguminosas e oleaginosas também. E a vitamina D, aí, como está envolvido diretamente com o metabolismo do cálcio, alimentos de origem animal, tá? Alimentos de origem animal, como queijo, leite, ovos, carne e por aí vai. Peixe, por exemplo, é uma fonte riquíssima de vitamina D. E também dos famosos ômega, né? Tá? E aí tem as outras vitaminas, né? A vitamina C, todos do complexo B, B1, B2, não tem todos aqui, mas tem as principais, né? Então, para que vocês saibam. Mas principalmente essas aqui, tá? Essas aqui são bem exigidas em prova. Agora vamos para cada uma delas, né? Então, eu separei para vocês aqui, ó, nas hidro, que é do complexo B, mais a vitamina C, e nas lipo, que é D, E, K e A, tá? Eu vou começar por essas aqui, tá? Pelas lipossolúveis, que são as mais importantes. Além de vocês saberem D, E, K e A, vocês vão ter que saber o nome, tá bom? Então, olha só. O nome da vitamina D é o calciferol. Calciferol, tá? Porque ela está envolvida diretamente na absorção de cálcio. A vitamina E é o tocoferol. Tocoferol. A vitamina K é a filoquinona, com QI, quinona. E a vitamina A é o ácido retinóico, ou retinol. Tá? Esses nomezinhos vocês têm que saber. Deixa eu apagar aquele calciferol lá em cima que ficou estranho. E botar ali dentro ali botar ali dentro do próprio nome.
tá? Então anotem aí, ó, calciferol. Aqui, ó. Calciferol, tá? Calciferol, tocoferol, filoquinona e retinol, e ácido retinóico. Dessas aqui, principalmente a C e a B12, B9, B12 e C, essas três últimas, tá? São bem importantes. Tá aqui o nome, aqui eu acabei trazendo. A B9 é o ácido fólico, a B12 é a cianocobalamina, ou só cobalamina, e a vitamina C, não tá aqui, mas eu vou botar para vocês. A vitamina C é o escorbuto. O escorbuto é o ácido ascórbico. Ácido ascórbico, tá? Agora que você já sabe o nome das principais, ácido fólico, cobalamina, ácido ascórbico, calciferol, tocoferol, filoquinona, pode ser ácido retinóico ou só retinol, vocês já estão prontos para a prova, tá? Porque eu estou percebendo que ela está associando, às vezes, o nome à própria vitamina, para tentar enganar vocês, ou ela nem dá D, E, K e A, ela dá, sabe-se que a vitamina, sabe-se que o calciferol, e o puta merda, qual é o calciferol agora? Vitamina D. Sabe-se que o ácido retinóico, que o ácido retinóico, vitamina A. O ácido fólico, que é a famosa B9, a cobalamina, que é a famosa B12, o ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C, e por aí vai, tá? E eu vou trabalhar com vocês só as deficiências, ó. Olhem para cá, ó. Deficiência é o seguinte, eu tenho, mas não tenho muito, tá? Não chega a ser aquele quadro de não ter nada, que é uma avitaminose, e nem de ter muito, que é uma hipervitaminose. Então, a deficiência está nas hipovitaminoses, tá bom? Como está envolvido diretamente com o metabolismo do cálcio, se eu não tenho, eu não desenvolvo os meus ossos, que é o famoso caso de raquitismo, que eu gostaria que vocês anotassem assim, ó, olha lá, ó, dismo, para lembrar que é com a vitamina D, tá? O raquidismo, né, como eu estou botando ali para vocês, é a carência da vitamina D. É aquela criança que na escola é sempre a menorzinha, né? Todo mundo tem mais ou menos o mesmo tamanho ali, e sempre tem um colega ou uma colega que é um pouquinho menor, menos desenvolvido. Em alguns casos pode, né, ser também agravado com casos de anemia, por exemplo. Então a criança ela é subnutrida, na verdade. Ela tem tanta deficiência de vitamina D quanto das outras todas, tá? Em comunidades carentes, assim, né, em zonas populares, onde as pessoas não têm condições de se alimentar adequadamente, é muito comum. Então, países como a África, por exemplo, tem muitos casos de raquitismo, tá? Porque as crianças, obviamente, não consomem alimentos ricos em vitamina D e também acabam desenvolvendo um quadro de, por exemplo, de anemia aguda, né? E aí a criança fica com deficiência disso, tá? A vitamina E, ela é um poderoso antioxidante e também está envolvida, né, no processo de esterilidade ou de baixa fertilidade, tá? Então, lembre, vitamina E, esterilidade, tá? Está envolvido com processos lá de formação de gameta e também desenvolvimento de órgãos reprodutores, tá bom? A vitamina K, que é a filoquinona, ela vai ser essencial para quem lembra lá da cascata de coagulação, eu sempre boto assim, né? Cascata de coagulação, ó, com K, coagulação sanguínea. Né? Então, se eu não tenho a vitamina K, eu não vou ter uma boa coagulação. A pessoa tem dificuldade de coagular o sangue. A pessoa se corta e fica sangrando por muito tempo. Existem outras coisas que podem causar dificuldade na coagulação. Por exemplo, uma doença genética chamada hemofilia ou falta do cálcio. Lembra que a gente viu que o cálcio ele vai atuar diretamente no processo de coagulação, lá na cascata de coagulação? Então não é só a vitamina K que pode causar um problema de má coagulação, tá? Uma doença genética chamada hemofilia também pode causar um problema de coagulação, tal como a deficiência de cálcio, porque ele é fundamental na cascata de coagulação. Beleza? O ácido retinóico, né, ou retinol, que é a vitamina A, eu brinco que ela pode causar a cegueira, né, para lembrar do A, ó, noturna.
Ó, cegueira noturna, para lembrar que é a vitamina A. Né? A cegueira noturna pode ser confundida com a xeroftalmia. Xeroftalmia. O que é? Uma coisa é cegueira noturna, outra coisa é xeroftalmia. A cegueira noturna é a pessoa ter dificuldade para chegar de noite. A xeroftalmia é a pessoa ter sensibilidade à luz, tá? Então, xeroftalmia são pessoas que têm sensibilidade à luz, ou seja, que a luz, quando bate no olho, a pessoa, sabe, sente dor, assim, e tudo mais, tá? Então, essas são as famosas vitaminas lipossolúveis. Ou seja, como elas não são solúveis em água, elas não são eliminadas pela urina, ou seja, elas se acumulam nos tecidos biológicos. Isso é ruim, né? Por isso que eu não posso ter excesso delas. Tá? Deixa eu ver que hora é aqui. 10h13. Tem mais um tempinho ainda. Agora vamos para as vitaminas hidro, tá? E eu vou só destacar, além da B9, B12 e a C, a vitamina B1. A vitamina B1 causa uma doença que eu tenho a sensação de que ela só aparece no vestibular porque ela tem um nome engraçado, ó, a beriberi. Parece um tio do interior lá. Ah, vou visitar o tio beriberi. Né? Causa degeneração muscular, insuficiência cardíaca e distúrbio mental, tá? Juro, gente, eu só vi todas as vezes, umas 3 ou 4 vezes que eu já vi isso em prova. Sempre dizia, vitamina B1 está associada ao beriberi. Nem te dizia o que era beriberi, nem precisava perguntar ou nada, só tinha que saber que B1 era beriberi. Era ou associar coluna ou verdadeiro ou falso, tá? Já essas outras três aqui não, ó. A B9, que é o ácido fólico, é muito importante quando as gestantes detectam que tem deficiência de B9 e tem que fazer essa suplementação. Por quê? Quando a mamãezinha lá, a gestante, está no início da gravidez, principalmente nos primeiros 3 meses ali de gestação, e ela tem deficiência, ela tem baixas quantidades de vitamina B9, né, de ácido fólico, pode acarretar na má formação da placa neural em tubo. A placa neural não se fecha em tubo neural, que depois virá a ser o tubo nervoso da criança. E aí, como eu não tenho o fechamento da placa neural em tubo neural, a criança pode ter quadros de anencefalia, nascer no cérebro, normalmente morre logo após o nascimento, ou aborto espontâneo, ou em alguns casos raríssimos, chega a viver 1, 2 anos ali, tá? Isso aqui é o caso mais severo da deficiência de B9. Também pode acontecer de a criança nascer com a espinha bífida, para quem não sabe o que é, procura no Google, né? Mas é como se a coluna vertebral saísse para fora do corpo, tá? Gerando. Esqueci o nome do sintoma agora. Ficam umas bolas vermelhas, esfingomielite, eu acho, se não me engano. Tá? O nome daquela protuberância para fora lá da espinha. E um caso bem menos grave, que é o lábio leporino, né? Que é a não soldadura do palato. O palato superior é dividido em palato mole e palato duro, né? E ele é fechado de um lado, o lado esquerdo com o lado direito. E aí, como não ocorre o fechamento da placa em tubo, a face, né, que está envolvida diretamente nesse processo, ela não se fecha também por completo o palato superior. E aí a criança nasce com aquele vão entre os palatos, né? E aí, hoje em dia, né, muito prematuramente, quando a criança nasceu, os médicos já fazem a soldadura mecânica, ou seja, né, vão lá e vão costurar a boquinha da criança, e aí depois só fica na vida adulta em alguns casos, cada vez menos, né, uma cicatriz ali, nada de mais grave, tá? O lábio leporino é tão somente causado pela falta de B9? Não. Tem outras condições que causam lábio leporino também, mas a falta da B9 está relacionada ao lábio leporino, tá? Então, cuidado com essa aqui B9. Essa aqui caiu no Enem já, tá? E essa aqui recentemente, inclusive. E essa aqui caiu na URGS recentemente também. A B12, a cianocobalamina ou cobalamina. É a famosa vitamina do vegano ou vegetariano, tá? Vegetariano, né? Porque a principal fonte dela é carne, leite, ovos, laticínios, ou seja, alimentos de origem animal, e quem é vegetariano ou vegano não usa esses alimentos e acaba desenvolvendo a vitamina B12. A falta da vitamina B12 acaba desenvolvendo o que a gente chama de anemia perniciosa, tá? Eu vou até anotar isso também aqui para vocês. Anemia
Existem vários tipos de anemia, né? Esse aqui é só um deles. Perniciosa. Sir, Oi. mas daí a pessoa pode tomar, tipo, alguma coisa pra... Isso, a pessoa suplementa. Em via de regra, é a G Carvalho, tá perguntando? É a Duda. Ah, é Duda, tá. Duda, é o seguinte, ó. Nem todos os vegetarianos vão ter deficiência de B12. Assim como pessoas que não são vegetarianas, ou seja, pessoas que consomem carne, ovos e laticínios, também podem ter, tá? Claro que a incidência de vegetarianos com falta de B12 é muito maior do que não vegetarianos, tá? E aí o que acontece? A pessoa vai no médico, ele vai fazer um exame e fala, vamos ver como é que tá a tua B12, tá baixa, tu vai ter que suplementar. Como ela é uma vitamina hidrossolúvel, pode te dar cápsulas. Em alguns casos, como a pessoa não quer tomar comprimido diário, né, ela acaba tomando uma injeção, tá? Mas é bem simples de resolver. É só suplementar, tá bom? Ela é ruim a longo prazo tu ter deficiência, porque ela causa anemia, né? Casos anêmicos. A pessoa pode ter severos problemas, tá? Distúrbios do sistema nervoso, né? Hemácia mal formada e por aí vai, tá? Então ela é bem importante, a gente tem que ter ela. Quem é vegetariano, eu sugiro fazer um exame de sangue e pedir para ver a concentração da B12. Se estiver baixa, suplementa e tá tudo certo. Aí eu já não é nem isso aqui. O ácido ascórbico é a vitamina C, né? Ela está diretamente relacionada à síntese de células sanguíneas, então processos hemorrágicos, lesões de mucosa, tudo pode acontecer lá, tá? Ela causa uma doença chamada escorbuto, não sei se vocês já ouviram falar. Escorbuto era chamado antigamente de doença do marinheiro, né? Também então pode chamar assim doença do marinheiro. Vou botar isso, doença do marinheiro. Por quê? Pessoas que iam para alto mar pescar ficavam muito tempo sem ingerir substâncias contendo vitamina C, e aí podiam desenvolver essas características. Né? Fezes com sangue, né? Sangramento nas fezes, por causa de hemorragia intestinal, sangramento em gengiva, fraqueza e por aí vai, tá? Gente, eu trouxe... Não é aquela, Oi. não é aquela que eles tinham que levar laranja na embarcação? Isso, exatamente. Tanto laranja quanto feijão, né? E aí a famosa feijoada portuguesa leva laranja. Feijão é boa fonte de ferro, que auxilia na absorção da vitamina C, e aí a laranja também, né? Boa fonte de vitamina C, porque a laranja é um fruto cítrico, com altas concentrações de vitamina C. Por isso que daí os portugueses desenvolveram uma feijoada chamada feijoada portuguesa, né? Que é o feijão, e a gente não come aqui no Rio Grande do Sul feijoada com laranja. Mas tu vai para o Rio de Janeiro, os caras comem uma feijoada laranja. Né? Aqui é difícil a gente comer junto. Mas é essa dança mesmo. Gente, o que eu quis trazer para vocês? Justamente uma revisão. Né? A gente está revendo conceitos que vocês já viram anteriormente. Até não foi eu que dei vitaminas para vocês, mas eu creio que o Sojibo deve ter visto quase todas essas vitaminas aí e deve ter comentado com vocês. Então, para refrescar a nossa memória, eu trouxe uma revisão, beleza? Isso aqui já está no grupo de vocês, então não tem mais muito que falar além disso. Eu vou pedir para o Pedro para pegar mais um período essa semana, tá? Eu preciso dar mais uma revisada com vocês, principalmente na parte de transportes através da membrana e composição e também nas organelas. Tá? A gente vai ver 2 dos 5 grandes tópicos principais, a gente já vai ter revisto 2. E aí, para depois da semana de recesso, a gente vê o resto, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode mandar no privado. Lembrando que essa aula já tá lá no grupo, beleza? Dê um tchau pro Sorei, tchau, pessoal. Tchau, gente. É nóis.